Boa noite, TGF. Vocês estão bem? Coisa boa. Vamos ficar de pé, gente. Hoje é noite de júbilo. Hoje é noite de adoração. Hoje é noite de você exaltar o Senhor com todas as tuas forças. Tem motivos de gratidão no teu coração? Amém? O culto está começando. Você pode alinhar o seu coração aqui ao nosso. Há motivos de gratidão aí no teu coração? Quem está feliz com o Senhor? Coisa boa. Hã? Vou fazer a pergunta do pastor. Que coisa boa, amados. É muito bom estar aqui com vocês, adorando ao Senhor. Eu queria convidar você para nessa noite adorar o Senhor com entendimento, amém? A palavra fala para nós darmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração com entendimento. Então não levanta a mão somente por levantar. Não dança somente por dançar. Dança pela fé nessa noite, amém? Por mais que durante o dia, por mais que durante a semana, por mais que durante o mês, situações tenham se levantado para te afrontar, para tirar a tua paz. Dança pela fé, meu irmão. Celebra pela fé. Maior é o Senhor. Amém? Ele é o nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida. Se posiciona nessa noite para romper situações. Nós não vamos aceitar, nós vamos romper, declarando a palavra. Ela é poderosa para desfazer dardos inflamáveis no inimigo, amados. Ela é poderosa para fazer o diabo recuar diante da tua vida, diante da tua casa, da tua família. Nós não vamos achar normal situações adversas. Elas vão se levantar, mas elas vão passar, elas não vão permanecer. Então eu queria te convidar a se alegrar no Senhor nessa noite. Se alegrar mesmo, jubilar mesmo, dançar mesmo, se mover por meio da fé. Eu quero te desafiar nessa noite a se mover pela fé, amados. Por isso que nós somos crentes, amados, porque nós somos dos que creem. E nós cremos na palavra, no que ela diz. Ela é a verdade de Deus para nossas vidas. Não o que os nossos olhos estão vendo. Não as situações que nós estamos passando. É o que a palavra diz, amém? Então eu quero te encorajar a se levantar por dentro. Agarrar essa palavra com ousadia hoje. E romper. E romper. Amém? Você está pronto para romper nessa noite? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: meu irmão, hoje é noite de celebrar a vitória que Deus conquistou para nós. Diga assim: hoje é noite de romper por meio da fé, declarando a palavra, dançando. Aleluia, Deus é bom. Pai, nós te rendemos graça por essa noite maravilhosa, por tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, porque eu sei que hoje vai ser noite de rompimento. Obrigado, Pai, porque eu sei que hoje vai ser noite onde nós vamos celebrar e te adorar com espírito e em verdade. Obrigado, Pai, porque eu sei que hoje é noite de júbilo, de adoração, onde nós vamos te adorar com entendimento, porque nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, Tu estás no controle de todas as coisas, Tu és um Deus imutável, o Teu caráter não muda, Tu és fiel, e a Tua bondade nos alcança, a Tua bondade está sobre nós, e por isso nós não podemos parar de crer, nós não temos motivo para temer, nós podemos nos alegrar, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, ela é real nas nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por Tua igreja nessa noite, obrigado por uma unção fresca neste lugar, rompendo, despedaçando o jugo, quebrando corações, trazendo alegria ao cansado, ao abatido. Quem entrou aqui nessa noite triste, Pai, vamos sair daqui revigorados, levantados por dentro, cheios de fé, cheios de entusiasmo, porque Tu és um Deus entusiasmado, Tu és um Deus alegre, Tu és um Deus festivo, e nós somos como Tu és. Obrigado por Tua presença aqui. Toma cada coração aqui, Pai. Se move no nosso meio, Jesus. Você pode adorar aí ao Senhor. Deus, glória a Deus aí onde você está. Comece a falar em outras línguas. Deixa fluir o rio de Deus que
está em ti. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa o Espírito Santo se mover em você. Se alegra, meu irmão. Oh, se alegra diante do Senhor. Quero convidar você a louvar o Senhor com alegria. Começando com uma pergunta: o que faz você acreditar no Senhor? Qual é a garantia que você tem de que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou? Você tem fé nisso? Onde está depositada a sua fé? Nós temos um documento escrito que todo mundo tentou destruir por todos os séculos e gerações, mas permaneceu-se em pé, intacto. E esse documento é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está no nosso coração, está na boca dele e está escrito também na sua palavra, amém? E eu quero ensinar você hoje um cântico novo, que na verdade é bem antigo, mas eu quero que você cante comigo. Eu vou fazer umas perguntas e você vai responder com alegria, amém? Vamos ensaiar? Mais ou menos assim, ó. Em que palavra vocês crerão? E vocês respondem: nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavra vocês crerão? Nós já cremos na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou curado, ela diz que eu sou suprido, ela diz vitória, ela diz. Mais uma pergunta: vocês são curados, são supridos, vocês são livres, possuem a vitória. Deu para aprender? Então vamos cantar com alegria, tá bom? Em que palavra vocês crerão? Em que palavra vocês crerão? Em que palavra vocês crerão? Em que palavra? Ela diz que eu sou curado, ela diz que eu sou suprido, ela diz que eu sou livre, vitória, ela diz. Vocês são curados, são supridos, vocês são livres, possuem a vitória. Vocês são curados, são supridos, vocês são livres, possuem a vitória. Nós já cremos na palavra do Senhor. Em que palavra
vocês crerão? Em que palavra vocês crerão? Em que palavra vocês crerão? Ela diz que eu sou curado. Ela diz que eu sou curado. Ela diz que eu sou livre. Vitória, ela diz. Vocês são curados, sim, são supridos. Vocês são livres, possuem a vitória. Vocês são curados, são supridos. Vocês são livres, possuem a vitória. Somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Cristo nos resgatou. De todos os inimigos, nos trouxe ao lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantido a vitória. Somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Somos comprados por seu amor. Cristo nos resgatou. Nós somos. Fomos comprados por seu grande amor. Cristo nos resgatou. Todos vieram da escuridão e nos trouxe ao lugar de luz. Um reino de paz, alegria e perdão, o qual nosso Rei é Jesus. Somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Cristo nos resgatou. Larará, lararará, lararará, nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Cristo nos resgatou. Tirou-nos. Paz, alegria e perdão. Somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Cristo nos resgatou.
Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom louvar o teu nome, Pai. Como é bom exaltar a tua grandeza, Senhor. Como é bom poder confiar na tua palavra, Senhor. Ela nunca falhou, ela sempre se cumpriu. Ah, Senhor, como é bom louvar o teu nome, Pai. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós exaltamos a tua grandeza, exaltamos o poder da tua palavra. Te exaltamos, Senhor, acima de todas as coisas. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Obrigado. Não há Deus maior. Grande
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande, cantarei. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei e o louvor. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Te exaltamos e o louvor. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus, Tu és Deus sobre toda a terra. Toda a terra está cheia da Tua glória. Tu és aquele que a tudo enche em todas as coisas. Ah, Espírito Santo de Deus. A força. Libere a Ele o seu louvor com entendimento. Jesus e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, cante com todo o seu ser. A honra, a glória, a força. Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Presença gloriosa, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor, te damos toda a glória, toda a majestade. Rendemos a ti nossas coroas, toda a honra que nos destes, devolvemos a ti em adoração. Nossa paixão, ah, Senhor, que adjetivos mais cabem num Deus tão glorioso? Como descrever alguém como tu, Senhor? Derramamos a ti o nosso coração, como incenso de aroma suave, com uma adoração pura, o nosso coração rendido a ti, as nossas mãos levantadas ao Senhor. Sinal de que nós te reconhecemos como Senhor das nossas vidas. Tu és o dono do meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Onde o Espírito de Deus habita, aí a liberdade, amém? Glória a Deus. E nós somos livres para quê? Nós somos livres para quê? Nós somos livres para parecermos cada vez mais com o nosso Deus. Jesus foi preso, aliás, morreu, né? Foi preso, morreu e ressuscitou, porque ele disse, ele chamou Deus de Pai. E ele morreu para que nós nos tornássemos filhos. E ele disse, ei, você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? Porque quando eu entro no Santo dos Santos, eu contemplo quem lá? Eu contemplo o Senhor.
E a Bíblia diz que quanto mais eu contemplo ao Senhor, mais eu me pareço com a sua imagem, mais eu fico mais parecido com Ele. Amém? Então nós precisamos termos essa consciência, precisamos ter essa consciência de que nós somos filhos, de que nós fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, para parecermos cada vez mais com Ele, para termos cada vez mais intimidade com Ele. Aleluia! Então, querido, quando você estiver na presença do Senhor, não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia! Pode entrar com toda a sua força, com toda a sua ousadia, porque foi Ele que assim quis fazer. Não é invenção. Aprove a Deus fazer isso e escancarar as portas do céu para que nós pudéssemos entrar. Ele nos salvou, não somente para que um dia eu entre no céu, não, mas para que o céu viesse habitar dentro de mim. Aleluia, essa é a salvação, queridos. Nós somos salvos para que o céu habitasse dentro de nós. Não fomos salvos para gozarmos do céu amanhã, não. Mas hoje, já, Ele nos chamou para isso. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia! E todas as escrituras sagradas, querido, você vai ver isso. Por que que Deus te salvou? Por que que Deus te chamou? Como foi que Ele fez isso? De onde nós estávamos e onde nós estamos hoje? Qual foi o propósito disso? Em Deus há uma expectativa a seu respeito, querido. Em Deus há uma expectativa a seu respeito. Deus está te olhando. A Bíblia diz que Ele me sonda por dentro. Ele me conhece por detrás e por diante. Ele vê onde eu vou, onde eu piso, onde eu coloco os meus pés. Ele está atento olhando para você. Por quê? Porque grande foi a obra que Ele fez. E grande é a expectativa que Ele tem ao seu respeito, de muitos frutos. Amém? Mas essa expectativa de Deus com relação a você depende muito da expectativa que você tem com relação a Ele. A expectativa que Deus tem ao teu respeito, que são coisas muito boas. Alguns podem não crer, mas são coisas muito boas. Depende exclusivamente da expectativa que você tem com relação a Ele. Por quê? Porque o filho mais velho da parábola dos dois irmãos, ele não recebeu do pai, porque ele nunca atentou para olhar para o pai. Já o filho mais moço, apesar de ter largado tudo, perdido tudo, desobedecido ao seu pai e ter vivido da forma que queria, ele disse: o meu pai tem trabalhadores e eles comem bem lá. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele tinha uma expectativa de que o seu pai era bom. A parábola dos talentos, o que recebeu só um talento, ele disse, Senhor, eu vi que tu era mau, e que tu colhe aonde não plantou. Então eu peguei o que era teu e enterrei. Olha só. Os outros, né, cada um recebeu 5, o outro recebeu 2, e o outro recebeu 1. Que recebeu 5 pegou, multiplicou. E o Senhor disse: servo bom e fiel. O segundo pegou 2, trabalhou, ganhou mais 2, e o Senhor disse: servo bom e fiel. O último disse: não, o Senhor, aquele homem ali é muito ruim. Se eu bobear com ele, ele me pega. E essa é a expectativa que muitas pessoas têm de Deus. Eu vi que você era perverso, eu vi que você era ruim, então eu enterrei. Está aqui o que é teu. Olha o juízo vindo àquela pessoa e dizendo: pega o que ele tem, dá àquele que tem 10. Se eu não me engano, a Bíblia diz que a lança nas trevas exteriores, não é isso, pastor? Então ele foi julgado imediatamente. E ele disse: ao que tem, o Senhor disse: ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, imediatamente, ele recebeu o juízo da expectativa que ele tinha com relação a Deus. Deus tem uma vida sobrenatural para cada um de nós.
A pergunta é: você quer? Será que eu quero? Será que nós estamos desejando a vida de Deus que Ele separou para nós? Aí pode ter alguém aqui dizendo: eu não creio nisso. Não interessa, querido. Eu não sou crente ainda. Não interessa. Porque cada um de nós vai comparecer diante de Jesus, diante de Deus, e vai prestar contas. Nós vamos prestar contas da vida que Ele nos ofereceu e nós recusamos. Aleluia, meu Deus. Então, queridos, a Bíblia, ela nos mostra claramente o propósito de Deus. E aí, o que nós vamos fazer com ele? Em 1 João, no capítulo 5, e o versículo 13, a Bíblia diz assim: estas coisas vos escrevi, para que saibais. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ou seja, é a vontade de Deus que cada um de nós usufruamos, gozemos dessa vida eterna. Aí você pode perguntar assim para uma criança, qualquer uma que você encontrar por aí, perguntar o que é vida eterna, e ela vai dizer que é viver para sempre, né? Porque assiste muito filme, talvez, mas a vida eterna, ela começa hoje. E no Evangelho de João, no capítulo 17, vamos ler, por favor. Jesus nos mostra, ele está orando, no versículo 2 e 3. João 17, versículo 2 e 3, ele diz assim, vou ler do primeiro. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, querido, a vida eterna é conhecer a Deus. E Jesus, quando ele veio com essa missão de mostrar quem é o Pai. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele expressou com exatidão quem é o Pai. Ele mostrou de fato quem era o Pai. Então, queridos, vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O louvor que cantou diz que nós verdadeiramente somos livres, mas essa liberdade está condicionada em conhecer a Jesus. Porque ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem conhece a verdade é liberto. Ou seja, a liberdade está em conhecer a Jesus Cristo, em conhecer a Deus. E o profeta Oséias, no capítulo 6 e versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu entro e busco conhecer ao Senhor, através de sua palavra e através da intimidade, mais eu recebo dele, mais eu tenho dele, mais vida entra dentro de mim. Jesus disse: olha, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a minha vida dentro dele. E quando ele está falando isso, nós imediatamente pensamos que ele está falando da Santa Ceia. Mas eu lhe digo que ele não está falando somente da Santa Ceia, apenas da Santa Ceia. Ele está falando de um nível de intimidade em que você vai estar nele e ele vai estar em você. Porque quando eu como do corpo de Cristo, ele está fazendo parte de mim.
Quando eu bebo do sangue do Senhor, Ele está fazendo parte de mim. Então, querido, Ele está falando de um ambiente de intimidade, onde você entra e ama ao Senhor. Onde você entra e se deleita no Senhor. Onde você entra e o seu prazer é contemplar a imagem daquele que te transforma cada vez mais parecido com o teu Pai. Amém, igreja? Aleluia, essa vida sobrenatural que Deus quer para você, uma vida de intimidade, uma vida no temor do Senhor, uma vida sobrenatural. Porque quem anda natural, anda como os filhos deste mundo. A Bíblia diz que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, em qual nós andávamos antigamente, seguindo o curso deste mundo. E sobrenatural é viver acima daquilo que é natural. Anos atrás, eu até falei aqui para a igreja, um tempo desse aí, que eu dizia, Senhor, eu quero viver uma vida normal. Não dá. É impossível. Uma vez alcançado pelo Senhor, é impossível você viver uma vida normal. Não consegue, você não fica em paz com você mesmo. Nós precisamos entrar no sobrenatural de Deus, querido. E o sobrenatural de Deus, para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não começa, aceita Jesus hoje e amanhã você está flutuando. Não, o sobrenatural de Deus, ele é um processo. Ele é um processo, querido, que nós precisamos aprender a caminhar nele. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o seu primeiro passo é: entregue sua vida a Jesus. Creia nele, porque ele é bom. Aleluia, ele é bom e ele é fiel. Nós podemos confiar nele. O processo inicial é: entrega a sua vida a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. É um processo que se inicia recebendo Jesus como seu Senhor. É um processo que se inicia aceitando Ele entrando na sua vida e você autorizando Ele modificar aquilo que precisa ser mudado. Por isso que é um processo. Porque muitas vezes tem coisas em nossa vida que precisa ser arrancada e tem coisas na nossa vida que precisa ser mudado de lugar. Ser posicionado de outra forma. E isso nós temos que aceitar Jesus como Senhor, porque é Ele quem vai mandar. E nós, como seus filhos obedientes, que devemos ser, nós vamos aceitar as mudanças e dizer: amém, Senhor, eu creio. Porque o próprio Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, eu amo esse texto que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando ele cumpriu o seu ministério, a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Qual é o problema, irmão? Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas vão reconhecer tarde demais. Lá em Apocalipse fala de um juízo, de um tribunal do trono branco. E naquele dia, querido, não pense que vai ser diferente. Todos vão dobrar o joelho. Vai se cumprir as Escrituras. O diabo vai se dobrar diante de Deus, que dirá um homem soberbo, orgulhoso. Pena que vai ser tarde demais. Então hoje está sendo facultada a oportunidade de você viver uma vida sobrenatural, de você viver uma vida com Deus aqui na terra. Aleluia! Ei, querido, a palavra de Jesus vai se cumprir.
E ele disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que nós estamos como igreja do Senhor, como o velho Noé que anunciava e todos zombavam dele. Mas ele continuou firme anunciando: vai chover. As pessoas doido. E ele: vai chover. E a galera: vai não, ele vai. Firme na palavra. E nós estamos aqui dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos dizem: isso é besteira, isso é mentira. Uma vez, eu tinha mais ou menos 20 anos, e eu estava evangelizando meu supervisor na empresa que eu trabalhava. E eu de lá e ele de cá. E eu falando e ele retrucando. Aí teve uma hora que eu me cansei, eu olhei assim para ele e disse assim: pois morre assim. Morre desse jeito aí para ver se tu não vai para o inferno. Pronto, a conversa se acabou, ele baixou a cabeça e ficou lá uns 10 minutos calado. Porque irmão, é desse jeito, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu digo: paga para ver. Jesus está voltando, querido, nós estamos anunciando, escancarando as portas do céu, continuando o ministério de Jesus e dizendo: Ele está voltando. Ele está voltando para buscar um povo seu zeloso e de boas obras, e nós estamos convidando você para viver, aleluia, zelosamente diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu. Nós somos abençoados com essa vida de Deus habitando dentro de nós, ou pelo menos disponível para nós. Essa verdade nos alcançou, mas eu preciso me manter firmado nela, porque outro dia eu estava conversando com um pastor, e ele disse que todos os dias nós sujamos os pés, né? E precisamos lavar. E é isso que acontece. O Senhor Jesus nos santificou, o Senhor Jesus nos chamou, nos limpou, mas todo dia eu preciso, lá na água da palavra, lavar os meus pés, tirar a poeira, tirar a sujeira. E esse trabalho é seu, esse trabalho é meu. Amém? Glória a Deus. Jesus morreu e ressuscitou. Então, o que significa Jesus morreu e ressuscitou? Significa que está tudo feito. Está tudo pronto. A Bíblia diz em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nós temos todas as coisas para viver uma vida de santidade, uma vida diante do Senhor. Todas as coisas nos foi concedido quando? Quando Ele nos deu o seu Espírito. O seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Deixa eu abrir aqui a minha pesca, para continuar. Então, queridos, o Senhor nos garantiu isso. Você consegue entender? O Senhor nos garantiu isso. Abriu as portas do céu e Ele diz ainda: olha, escolhe a porta estreita. Nós precisamos, graças a Deus, quem aceitou Jesus está salvo. Salvo do quê? Salvo de quê, irmão? Do pecado. Jesus morreu para que eu fosse salvo do pecado. Pecado que Adão e Eva cometeram e que toda a humanidade cometeu. Jesus morreu para que eu fosse salvo desse pecado. Romanos 3, versículo 23. A Bíblia diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Aí o pessoal pergunta hoje em dia, né, o que é pecado? E muitos dizem errar o alvo, né? Mas aí errar o alvo fica meio difícil de a gente entender, né? Está atirando aonde, né? Mas pecado é desobedecer ao Senhor. Tudo aquilo que eu penso, falo e faço, tem a musiquinha das crianças, né? Que desagrada a Deus. Aí nós podemos dar alguns exemplos, né? Tipo, quem nunca mentiu? Então, mentira é um pecado e nos afasta de Deus.
Desobedecer pai e mãe é um pecado grande, encurta até a vida da gente. Quantos aqui já desobedeceram, né? Seu pai, sua mãe. Quantos aqui já foram infiéis num contrato, em alguma coisa? Isso tudo é pecado e nos afasta de Deus. O pecado criou um abismo enorme entre nós e o nosso Deus. Amém? Então todos necessitam de salvação, porque todos pecaram. No mesmo livro de Romanos, capítulo 6, e versículo 23, a Bíblia diz que o salário, a recompensa de quem vive uma vida de pecado é a morte. É a morte. E aí você pensa, que morte é essa, né? Morte na Bíblia é estar separado de Deus, apartado de Deus, distante de Deus. Todos os pecadores estão afastados da glória de Deus. Estão afastados de Deus. Era impossível serem resgatados. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, precisava, por causa de Deus ser justo, precisava que um preço fosse pago. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, Deus, na sua... Porque se Deus fizesse tudo o que Ele quer, como muitos pensam, Ele não seria Deus, seria um ditador. Então, Deus, na sua imensa soberania e sabedoria, Ele exaltou a sua palavra acima dEle mesmo. Então, nós podemos confiar na sua palavra, porque Ele disse e Ele é fiel. Amém? Então, Ele não podia simplesmente, tá bom, eu vou perdoar essa rama de pecado aqui. Não. Alguém precisava pagar um preço. Então, Jesus veio. Jesus veio para pagar o preço no meu lugar. Um preço que era para eu pagar. Um preço que era para você pagar. Ele disse, não, pode deixar. Pode deixar. Então ele pagou o preço, morreu, ressuscitou, como eu já disse, eu amo dizer isso. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo. A obra foi completamente terminada. E nós temos tudo o que diz respeito à vida e à santidade. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, ó, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu, quando nós ainda éramos pecadores, para que nós fôssemos salvos do poder do pecado. Amém? Eu tenho um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 6, acho que é o 6. Deixa eu ver se é o 6 aqui. Acho que é. Romanos 6. Do 6 ao 8. Diz o seguinte. De 6 ao 8. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, queridos, eu li esse texto para você entender que o poder do pecado, que era a morte, em Cristo, foi aniquilado. Eu falei aqui, queridos, da salvação, né? Como é que acontece, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Falei que tudo isso aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. Tudo isso aconteceu. Eu falei que nós temos todas as coisas garantidas em Cristo para termos uma vida de santidade. E agora eu falei, porque nós colocamos a desculpa, muitas vezes, de não suprirmos as expectativas de Deus ao nosso respeito, porque Ele tem, e são grandes, mas Ele nos deu o Espírito para que a gente alcance. A gente bota a desculpa em quem?
na carne, mas a Bíblia diz que nós não devemos viver pela carne, mas sim pelo Espírito. E botamos a culpa no pecado, mas o pecado, de acordo com Cristo, com a sua palavra, apóstolo Paulo, está nos ensinando que o poder do pecado, nós não somos mais dominados por ele, não podemos ser dominados por ele mais. E aí, o que é que está faltando? O que é que está faltando para nós vivermos a vida sobrenatural que ele preparou para nós? Abra a sua Bíblia em Romanos. Ah, está aberta, né? Romanos aqui é. Romanos 12. Esse texto é maravilhoso. Diz assim, 12, versículo 1, né, e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós precisamos, querido? Nós já ouvimos essa mensagem várias vezes aqui na igreja. Renovar a mente pela palavra. Apresentar o corpo, nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E nós não podemos aceitar, nos conformar com este mundo. Né? A pregação do mundo que nós mais ouvimos é que tudo pode e que tudo está certo. É que não há verdade relativa, mas a nossa, aliás, absoluta. Não há verdade absoluta, nada é o que realmente é, segundo essas pregações. E nós não podemos aceitar essa pregação, porque se assim fizermos, nós vamos fazer o que quisermos. E daí matar alguém não vai ser nada. Vai ser uma besteira. Porque para mim é certo. Já pensou um negócio desse? Então, coisas horríveis poderiam acontecer, mas a igreja do Senhor não pode se conformar com este mundo, mas ela deve transformar a mente pela palavra. Transforma a sua mente pela palavra. E aí você vai entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E essa deve ser a expectativa que você deve ter do Senhor. A expectativa de que a vontade do Pai não é ruim. Nós não precisamos temer, porque a vontade do Pai, ela é boa. Ela é mais do que boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você não vai, querido, se frustrar, porque o Senhor é o teu dono, é o teu pastor, é o teu amigo, Ele é o teu Pai. Aleluia! Então, queridos, nós precisamos disso aqui, para que a gente possa usufruir dessa vida sobrenatural, dessa vida conquistada na cruz, do fato de já termos tudo. Para que a gente possa usufruir disso, nós precisamos estar em contato direto com a palavra do Senhor, nos alimentando o nosso espírito com a sua palavra. Aí você pergunta, é fácil? É não. É não. É não. É difícil mesmo. Meu irmão, você já comprou uma casa de 1 milhão trabalhando um mês? Não! Tem que trabalhar, e muito. Se você quiser alcançar coisas boas, você precisa trabalhar. Você precisa fazer a sua parte, renove a sua mente através da palavra. Porque é a palavra que nos salva, é a palavra que nos transforma. Mas, e só assim nós vamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
É só renovando a mente, querido. Enquanto isso, não. Nós vamos estar pensando que Deus é mau, que Deus tem maus pensamentos ao nosso respeito. Enquanto isso não acontecer, nós vamos acreditar na pregação do diabo, que não é bem assim, não. Não é bem isso, não. Vocês não têm tudo que diz respeito à vida e à santidade, não. É só um pouquinho, é só mais ou menos. Não, querido. A palavra de Deus, ela é fiel. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Amém? Eu posso descansar, porque Ele é o Deus da aliança. E Ele não quebra a sua aliança. A Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 2, e versículo 13. Ele diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a sua divindade e dizer, eu vou deixar de ser Deus, e isso aqui que eu falei não serve mais para nada. Ele não pode fazer isso. Ele está linkado com a sua palavra e Ele é fiel a ela. Amém? Glória a Deus. Ele é o Deus da aliança. Vamos ler um texto em Gênesis 17. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, a parte de Abraão, né? Tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, para isso, por sinal da aliança entre mim e ti. Então, queridos, a aliança é perpétua. A aliança é eterna. Ele não fez uma aliança apenas com Abraão. Ele fez uma aliança com a terra. Todos os descendentes de Abraão. E ele diz, em Cristo serão benditas todas as nações da terra. Então essa aliança se escancarou, irmão. O portão dessa aliança foi aberto. E todos quantos quiserem usufruir das bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, precisa entrar pelo caminho, pela porta que é Jesus. Porque nele, em Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Porque mais nós podemos e devemos confiar no Senhor. Ele é o Deus da aliança, Ele não falha com a sua palavra, e Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Jeremias 29:11, né? A Bíblia diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, e uma expectativa. Então, o nosso Deus, Ele é bom, e é isso que Ele pensa ao teu respeito. Existe um texto também em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, se não me engano, a respeito daquilo que Deus pensa e daquilo que Ele planejou para o povo, para o seu povo. E Ele diz assim, ó, mesmo tendo, preste atenção nesse versículo, mesmo tendo todos os seus dias, ou seja, toda a sua vida, escritos no meu livro, não entrarão no meu descanso. Ou seja, Deus escreveu um livro
com a história do seu povo. E de acordo com o livro de Deus, eles entrariam no descanso. De acordo com o que estava escrito, de acordo com a vontade de Deus, o desejo de Deus para aquele povo, para o seu povo, estava escrito, eles entrariam. Mesmo tendo todos os seus dias escritos no meu livro, não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque não creram. Ou seja, a vontade de Deus era que eles entrassem no seu descanso, é que eles usufruíssem do seu descanso, é que eles pudessem alcançar essa vida de triunfo, essa vida que Ele nos prometeu. Todavia não alcançaram. Por quê? Porque não creram. Mas a vontade de Deus era qual? Era que eles alcançassem. Então, nosso Deus, querido, Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Ele escreveu a nossa história. E Ele disse, eles vão alcançar. Mas você quer alcançar? Você deseja essa vida mesmo? Você deseja, você crê que Jesus morreu para te salvar? Você crê na palavra do Senhor? Você crê que pode entrar nesse descanso? Então, quando você crê, você alcança aquilo que Ele já escreveu, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e Ele é o último da história. Ele vê as coisas, querido, como num lance só, o primeiro e o último. Ele conhece o fim desde o começo, é por isso que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável, porque Ele sabe o que Ele escreveu. Ele sabe o que Ele falou de você. E são coisas boas. Então você começa a entender com isso aqui, com essas palavras, que o que acontece de ruim são consequências de escolhas nossas. Mas o Senhor está aqui, querido, para te salvar disso, te libertar disso. E o desejo dEle é que você escolha a vida para que vivas. Ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ele te dá um conselho. E nessa noite eu vim aqui para te convidar, meu irmão, a entrar nessa vida, a começar a trilhar, porque essa vida sobrenatural é um processo, e esse processo começa quando você aceita Jesus como teu Senhor, aceita Jesus como teu Salvador. E crê que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E você pode viver uma vida sim, cheia da presença do Espírito Santo, que vai te livrar de todas as coisas. Não te livrar de você não passar, mas quando você passar pelo fogo, Ele vai estar lá com você. Quando você passar pelo mar, você não vai se afogar, porque Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor. Aleluia! Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E Ele te convida nessa noite a ter uma vida sobrenatural com Ele. Fica de pé, igreja. Aleluia! Se você crê, meu irmão, nessa palavra, se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que você tenha vida e vida com abundância, porque aquele que entrar pela porta, que é Jesus, entrará, sairá e achará pastagem, porque Ele é bom. Glória a Deus. Esteja, queridos, todos nós, né, estejamos expostos à palavra, porque é ela que transforma a nossa mente e nos dá condição de entrar nessa vida. Nós precisamos estar expostos a essa palavra. Oh, aleluia! Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas,
suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará. É essa vida, querido, que Deus tem para você. Se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite, vem aqui na frente. Aleluia, venha tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Oh, aleluia. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Aleluia. Bem-aventurado o homem, diz a Bíblia no Salmo 84, que põe a sua confiança no Senhor, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. A Bíblia diz que esse homem, ele passa por um vale seco, e a presença de Deus dentro dele torna aquele vale um manancial de águas. Aleluia! É essa vida, querido, que Deus separou para você. E como diz o pastor várias vezes, nós somos bobos se não aceitarmos. Só quem perde somos nós, queridos. O mundo está vivendo e andando conforme deseja, conforme quer. E você vê a desgraça que há no mundo. E você vê as atrocidades que acontecem no mundo. Jesus quer nos salvar disso. Aliás, Ele já fez isso. A porta está aberta, querido. Só depende de mim e só depende de você começar a trilhar o caminho. Aleluia, a porta está aberta, querido. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh, aleluia. Que palavra tremenda, amados, amém? Eu não sei vocês, mas tem um negócio mexendo aqui dentro, amém? E é tremendo esse tipo de palavra de salvação, da expressão do amor de Deus. Eu vejo isso como Deus nos amando e falando o quanto nós somos preciosos, o quanto nós somos valorosos, o quanto Ele nos projetou, Ele sonhou ao nosso respeito. Eu estava compartilhando ontem no aniversário, eu vou ser pai, vocês já sabem, e tem sido uma experiência fantástica, amados. E uma das experiências o Senhor começou a ministrar o amor dele por nós. Eu tive um pequeno deslumbre do amor de Deus, porque eu estava uma madrugada com a mão ministrando no meu filho e profetizando sobre o futuro dele. E ele nem nasceu ainda, mas eu já estou viajando, sabe? Projetando tantas coisas, imaginando tantas coisas, sonhando tantas coisas e declarando tantas coisas. E o Senhor começou a falar ao meu coração e dizer: eu te amo desse jeito. Eu te amo desse jeito. Eu sonhei com você desse jeito. Ele saltou esse versículo, Jeremias 29:11, que diz: eu bem sei os planos que tenho a teu respeito. E do jeito que eu tenho bons pensamentos para o meu filho, ele tem bons pensamentos ao meu respeito. Deus projetou você dessa mesma forma. Você que está aqui hoje, Deus sonhou com você. Antes mesmo de você nascer, Ele sonhou com você, Ele projetou você. Cada detalhe seu foi pensado, foi amado, sabe? Você que é pai conhece o amor de um pai e um filho. E o meu nem nasceu e já tem tanto amor. E você nem tinha nascido e Deus já te amava tanto. Por isso que Ele enviou Jesus para dizer: você é precioso para mim. Eu não abro mão de você. E quando eu escuto uma palavra dessa, amados, uma palavra de salvação, uma palavra de alinhamento, eu vejo o amor e a misericórdia de Deus, não somente para os perdidos, mas para os que estão dentro de casa. Amados, é tempo de alinhamento. O Senhor tem mexido as coisas e falado: é o nosso tempo, amados. É o nosso tempo, amados. Tempo de nos posicionarmos na posição de filhos. Filhos amados, filhos prediletos, filhos preferidos, filhos escolhidos. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Há um propósito de Deus para você. E eu tenho algo para te dizer, amados. Vai acontecer, amados. Tu pode tentar fugir. Como hoje eu estava encontrando um cara que tentou fugir ao máximo do projeto de Deus para a vida dele. Hoje eu estava encontrando um homem que tentou fugir, amados. Mas Deus encontrou ele. Deus mexeu coisas, cara. Deus está quebrando e reconstruindo e achando os seus. Só que hoje nós estamos aqui na posição de livres. E não precisamos passar por tantas coisas para ser resgatados por Deus. Nós podemos nos posicionar hoje. Nós podemos nos posicionar e nos render à vontade dEle hoje. E falar: Pai, eu me rendo à Tua vontade.
Sabe, amados, eu tenho visto tempo onde nós não temos mais tempo para estar vivendo de forma comum. Existe mais que nós podemos fazer, amados. Existe mais que nós podemos fazer, amados. Existe uma urgência de Deus. E do jeito que Deus moveu coisas, o homem também, mas encaixou aquele homem lá naquele canto, naquele buraco onde ele está. Deus está derramando da sua misericórdia aqui, da sua graça, da sua bondade, do seu amor infinito, e dizendo: eu não abro mão de você. Eu tenho bons planos a teu respeito. Não é os teus planos naturais, não é os teus pensamentos naturais. É algo muito maior, é algo muito melhor. A minha vontade ao teu respeito é muito melhor que a tua. Somente se rende. E eu não sei se você está perdido dentro da casa do Pai. Eu não sei se você está... Não sei como está o teu coração nessa noite, amados. Mas há o amor de Deus sendo derramado aqui para te dizer isso. Se rende. Se rende. Existe mais que eu quero fazer. Existe um lugar melhor para você. Existe uma posição melhor para você habitar. Não é somente isso. Não é somente uma posição natural. É uma posição de autoridade em Deus. Oh, aleluia! Para viver os melhores dias da tua vida. Oh, Pai, eu quero te convidar mais uma vez. Eu não sei se você está entendendo, amados. O amor de Deus sendo derramado e dizendo: eu amo você, eu não abro mão de você. Você é meu escolhido, você é meu precioso. Eu te amo, eu morri por você. Aleluia! Se você está bem, somente recebe essa porção do amor de Deus. Sai daqui dessa noite, amados, se posicionando aqui, se colocando na posição de filho, se rendendo mais, alinhando o coração para usufruir de tudo que nós temos disponível para nós. Amém, amados? Eu quero usufruir, amados. Eu estou com expectativa no Senhor. Esse ainda será um dos melhores anos da minha vida com Deus. Essa é a minha meta para esse ano. Será um dos melhores anos da minha vida com Deus. E eu sei que Ele está mexendo coisas, está alinhando coisas. E eu te recomendo, amados, faz desse ano o teu melhor ano com Deus. Faz desse ano Deus ser a tua prioridade. Mergulha nele, entra nele. Coloca-se disponível. Porque eu sei que Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, amém? Quero orar por vocês. Oh, Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu grande amor, Pai. Obrigado por esse culto, por essa palavra. Oh, você pode adorar o Senhor aí um pouquinho. Nós estamos cultuando. Esse aqui é um ambiente onde você pode se render. Deixa Ele ministrar aí o teu coração, sabe? Deixa Ele te tratar. Seja cuidado por Ele nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, Jesus. Por tua misericórdia sobre nós. Pelo teu cuidado exagerado. Obrigado, Pai, porque Tu não abre mão de nós. Obrigado, Pai.